Gente, uma audiência pública foi realizada para discutir a situação das bacias de alguns córregos que cortam a nossa capital. Nós vamos saber agora mais detalhes com a repórter Mariana Jardim desse diagnóstico. Mariana, é com você. Boa tarde, Edevar. Boa tarde a todos que acompanham o TJ Goiás. O diagnóstico mostrou que há manchas de inundação em nossa cidade. O que seria isso? Possíveis locais que possam haver inundação aqui em Goiânia. E essa audiência ela discutiu a situação das bacias de alguns córregos, como Cascavel, Botafogo, Macambira e Taquaral. Essa ação ela se deu graças a uma parceria realizada entre a Universidade Federal de Goiás e também a Prefeitura de Goiânia. E para falar mais sobre essa audiência e sobre esse diagnóstico, eu converso agora com o professor e coordenador desse programa, Kleber Formiga. Boa tarde, professor. Como vocês chegaram até esse diagnóstico? Fizemos um levantamento ao longo de um ano. Então, todos os córregos de Goiânia foram levantados usamos drone, então drone com laser, uma tecnologia de ponta aqui para conhecer a situação dos córregos. Todas as pontes, bueiros, estruturas que atravessam esses córregos, que a gente chama de obras de arte, foram levantadas, fomos lá, mediu-se tudo. A parte de galerias fluviais, as tubulações que passam embaixo das nossas ruas, temos agora conhecimento. Então a prefeitura tinha isso em meio de papel, nós passamos tudo isso para meio digital. Então a gente foi um trabalho extenso aí, com mais de 60 pessoas que passamos um ano para fazermos esses levantamentos, esse diagnóstico. Professor, e qual que é a importância desse diagnóstico ser feito? Seria para quando as chuvas vierem não haver inundação mesmo na cidade? Como que seria feito isso? Então, o diagnóstico vai indicar os locais onde tem inundação e serve de base para o planejamento de Goiânia. Como assim? Então, a partir do conhecimento da estrutura atual, da condição dos córregos, as velocidades nos córregos, de tudo isso, nós vamos propor medidas para reduzir a inundação, seja reduzindo a vazão, seja por meio de obras que alterem a geometria, que alterem a seção dos córregos. A tendência nossa é tentar reduzir ao máximo as vazões, atuar na diminuição da vazão. Por quê? Porque quando você só mexe numa estrutura, você libera, de repente, você aumentou uma ponte, para não ter alagamento mais nela, você vai transferir essa inundação para a próxima ponte. Então, a tendência sempre é essa. Então, para evitar esse problema, isso é adotado no mundo todo, nós vamos tentar reduzir a vazão que chega no local e não ampliar o local. Professor, como que são feitas essas drenagens? A canos? Como que funciona essa drenagem asfáltica? Então, a drenagem, a gente não sabe, mas ela começa na nossa casa. Então, 80% do processo de cheia que vai ocorrer lá no córrego, aquela cheia que você vê lá inundando, lá no Botafogo, foi gerada no nosso telhado. Então, o nosso telhado, nosso quintal, que é impermeabilizado, a água vai sair dele, vai para a rua. Chegando na rua, ela vai andar na rua e vai entrar na boca de lobo. Certo? Aquela estruturinha, um buraquinho que fica lá do lado da sarjeta. Quando essa boca de lobo não é suficiente, às vezes ela está entupida, o pessoal joga lixo na rua, entope essa boca de lobo, a água vai começar a se acumular. Então não entra na boca de lobo, vai para a próxima, que não é suficiente, vai acumulando, até chegar num ponto baixo. Certo? Isso aí é o processo. Então, se a água entra na boca de lobo e vai para a galeria vai direcionar isso direitinho lá para o córrego. Certo? Chegando no córrego, pode ter de novo outro problema, porque os córregos nossos, a gente pensa que ele foi feito eles foram desenvolvidos ao longo de vários e vários anos para vazões pequenas. Quando você tem uma cidade, você aumenta muito a vazão, o que é que vai ocorrer com o córrego? O córrego não é capaz de ter, então você vai ter um transbordamento desses córregos. Certo? Então esse é o nosso caminho e o nosso dilema. Obrigada, viu, professor, pelas suas informações. É isso, Jordevar. Volto com você no estúdio.